sua Bíblia, Gênesis capítulo 21, versículo 14. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Enquanto isso, agradecer a igreja, os obreiros, todos. Ontem o que Deus promoveu aqui foi algo tremendo, tremendo, sem explicação. Quem esteve, veio, viu, sentiu, foi presenteado, alcançado por Deus. Quem não tem como te explicar. Isso não é nem avaliação e nem dizendo a respeito de quem não pôde estar. Sei que se houvesse a possibilidade estaria, mas ontem Deus providenciou exatamente para as pessoas necessárias estarem aqui, e foi assim um negócio inexplicável, né? Então agradecer a igreja, os irmãos. Falei com a pastora aqui, se dependesse de mim aquilo era tragédia, mas como depende de Deus, foi vitória, né? Se dependesse do meu posicionamento, daria problema. Mas fica registrado minha gratidão àqueles que oraram, buscaram nas madrugadas, no monte, em casa, os que colaboraram, fizeram, intercederam. Deus vai retribuir isso tudo para os irmãos. Quando acontece uma coisa dessa, que é visível ao olho humano, e a gente sente, fica feliz, as pessoas elogiam, já é bênção. Você imagina o que Deus não redunda para as nossas vidas. Que o que é físico, mas o que importa ainda mais do que o físico é o espiritual. Então, para não cometer gafe, desde quem trabalhou lá fora no estacionamento, até quem ficou escondido aqui atrás, tudo, Deus viu. E o bom é que Jesus tem um caderno. Tem gente que anota tudo, né? Anota tudo. Tem pregador que ele fala assim: anota aí, irmão, dia, hora, mês, o ano, daqui tanto tempo, como fez Eliseu com a Sulamita, né? Assim como fez o anjo do Senhor com Abraão, daqui um ano, daqui 6 meses, tempo da vida. Tem gente que anota tudo. Eu queria te dizer uma coisa, Deus tem um caderno, o Espírito Santo vem aqui embaixo, olha tudo, aí leva para ele lá, e aí Jesus, o Filho, passa para o Pai e ele anota tudo no livro das obras. Se achar que não tem recompensa, que não tem reconhecimento, que não tem elogio, fica tranquilo, nada disso importa. Importa que quando nós adentrarmos na eternidade com Deus, já foi dito aqui no início do culto, quando nós adentrarmos na eternidade com Deus, aí num dia assim, não sei se é domingo, o que é, onde o pastor ficou com dúvida, falou assim: será que vai ter comida? Vai. Apocalipse diz assim: para os que vencer, só que vencer, eu vou dar para eles o direito de 3 coisas: ter o nome escrito no livro da vida, está lá. Vou entregar um novo nome para ele que está anotado numa pedra preciosa que ele não sabe, e vou dar a ele o direito de comer do maná escondido. As pessoas tentam inventar um gosto, um maná, um paladar, um cheiro, não sabe. Se você vencer e querer, aí a gente fala assim: Ingrid, tem vontade de ir no Chaleira Preta comer uma picanha, tem vontade de ir lá na casa de massa, não sei na onde. Irmão, sinta a vontade de ir para o céu para você comer o maná escondido, tá bom? Então, mesmo que eu não te elogie, não massageie seu ego nem nada, Deus vai. Criança, eu aprendi uma coisa errada: colocar uma pedrinha na coroa, né? Que é galardão. Não. Tem uma recompensa de Deus para você no céu. Tem um respaldo na terra, mas tem uma recompensa no céu. Gênesis capítulo 21, verso 14, diz assim. Eu vou ler, os irmãos acompanham. No momento vocês vão ler. Então se levantou Abraão pela madrugada, de manhã, de madrugada, tomou pão, um odre de água, deu para Agar, pôs sobre seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi, leia esse verso 16, toda a igreja, 1, 2, 3.
E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que é que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Lá no lugar onde ele está, ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e abriu-lhe Deus, e viu um poço d'água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito, para ele como esposa. Pode tomar seu assento. Glórias a Jesus. Eu já ouvi Deus falando aqui que se desse a bênção apostólica, o que Ele tinha para as nossas vidas já está com excelência. Mas eu pedi para Deus, falei que se fosse a vontade dEle, Ele me daria a oportunidade de ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Deus vem falando comigo faz dias. Essa aqui é uma história épica do mundo antigo, do mundo bíblico, e nós conhecemos, todos nós. Deus conheceu um homem. Imagina Deus olhar do céu. Algumas vezes a gente vê Deus olhar do céu. O caso de Jó, por exemplo, quando Deus olha do céu, chama o adversário e fala para ele: você enxergou o meu servo Jó? Outra ocasião é quando Deus olha do céu e vê Abraão na Babilônia, ou Abrão ainda, né? Ele mora em Ur dos Caldeus, a terra dos acadianos, e isso tem muitos anos, né? E Deus olha assim, vê um babilônio. A Babilônia é o lugar mais idólatra do planeta na época. É um lugar de politeísmo. As pessoas adoram deuses para todo dia, para toda hora. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Vento, o Deus Mar, o Deus Maré, o Deus Peixe, o Deus Rato, o Deus Rã. Eles adoram tudo isso porque acreditam que nenhum Deus feito sobre aquilo que eles querem vai atrair para a vida deles o desejo do coração. Eu já tenho que te dizer uma coisa para te contrapor nessa noite. Nem tudo que eu peço para Deus eu preciso, e nem tudo que eu recebo eu mereço, mas eu reconheço que é só da mão de Deus que vem para mim o que é necessário para a minha vida, ponto. Qualquer outro Deus, o Salmo 115 diz isso. Olha, é feito por mão de homens, pode ser de qualquer matéria que seja, mas não vai se igualar a esse Deus que está aqui nessa noite. O mesmo, e eu nem quero isso, o que Deus fez ontem era para ontem, o que Deus tem hoje é para hoje, mas é o mesmo Deus, mesmo de ontem que está aqui hoje. Não dá para ver, não dá para enxergar, não tem uma forma humana para a gente se espelhar, mas é o maior exemplo para mim e para a tua vida. Dá para sentir Ele, dá vontade de chorar, dá vontade de mudar, dá vontade de ficar mais um pouco, se é que você sente que Deus está aqui e que você precisa dele. Então Deus olha na Babilônia e diz para esse homem, um homem que tem uma carreira brilhante para frente. O pai e o avô, Naor e Terá, eles têm uma empresa de fabricar ídolos na Babilônia, e o lugar vende bomba, é vender sorvete na praia, a mesma coisa. É vender guarda-chuva em Londres. Irmão, vai dar certo, vai estourar. E aí Deus disse assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai do lugar da tua confiança, sai do meio da herança, sai andando, eu ainda vou te mostrar o lugar, mas ouve a minha voz. Ele obedece, sai com o pai, para em Padã Arã, que é esse deserto aqui, fica ali por um tempo, o pai morre, e ali Deus tem um encontro com ele. Diz assim: Abrão, eu vou fazer com você uma coisa diferente que eu nunca fiz com ninguém. A humanidade já estava na terra há muitos e muitos anos, há milhares de anos, mas Deus disse assim: agora eu quero uma coisa diferente. Eu já me arrependi uma vez, já teve o dilúvio, eu já acabei com tudo e recomecei tudo de novo, mas com você eu quero uma coisa diferente. Eu não quero pela obrigação, eu quero pela adoração, pelo amor, pela posição. Eu não quero pela ameaça, eu quero pelo prazer. Escuta, o que é que te traz aqui na igreja? É medo, é receio, é temor? É assim, se eu não for Deus me mata, cobra? Ou é assim, prazer? Eu preciso estar na presença dele para agradecer, para levantar minha mão, para abrir a boca, para adorar, porque esse homem ou esse Deus mudou, libertou, restaurou. Ele mudou
mudou, transformou a minha vida. Para o que é que você está aqui nessa noite? Bom, Abraão obedece. Ele tem nessa ocasião 75 anos de idade, quando Deus falou forte com ele. Quantos anos, irmãos? Me ajuda que eu vou terminar rápido. 75 anos de idade. E Deus disse assim: Abraão, eu vou fazer de você um homem muito rico, multimilionário. Naquela época não era dinheiro, era ter família, tinha que ter filho, herdeiro, e bastante, quanto mais melhor. Uma palavra mais tarde de Deus pelo salmista diz assim, ó: feliz é o homem que tem nas tuas mãos flechas como um valente, e dele enche a sua aljava. Ou seja, um pai que tem muitos filhos, no dia da adversidade estarão diante dele o honrando. Essa era a promessa de Deus de riqueza para uma pessoa. Mas Abraão tem 75 anos de idade e Sara tem 10 anos a menos, tem 65 anos. Se a gente faz uma conta pelos hormônios e tudo mais, Sara não tem uma idade para engravidar, mas Deus fez uma promessa. O maior problema seu, irmão, e fragilidade tua como ser humano, gera para você estar melhor do que você está, é que você fica entendendo como é que Deus vai fazer. Sabe? Fica assim, ó, mas Deus me fez uma promessa que não me cabe. Presta atenção, não é você que tem que caber na promessa, é Deus que projeta a promessa para o nome dele ser glorificado. Mas Abraão ouve aquilo na hora, no momento. É como você está num culto e dá lugar para Deus e Deus fala com você. E quando Deus fala é tão bom, não renova, você esquece das coisas, você até para de imaginar como vai ser. É como você diz assim, eu venho para o culto e é o pastor que vos fala, diz assim: ô Ingrid, você vai vencer, em nome de Jesus. Irmã Vaninha, a senhora vai vencer. Marcinéia, irmã Marcinéia, você vai vencer. Irmão Cláudio, você vai vencer. Irmão Augusto, em nome de Jesus você vai vencer. Lucas, você vai vencer. Aí você sai daqui, esquece de tudo que você já viveu esses dias, essa semana. Nós estamos no mês 6, aí você esquece, vai para casa. Entra no carro da partida, vou vencer. Está na reserva, mas você vai vencer. Está com o documento atrasado, tem um comando na saída da cidade, vou vencer. Ô Jesus, e passou no comando, não é que eu vou vencer mesmo? Ô irmão, seja prudente, paga o documento, põe pneu novo, vigia. Você é filho do Deus vivo, tem que se portar como o príncipe vivo. Vou vencer. Chega em casa, está o caos instalado. Josias, vou vencer. O problema vem de frente, você volta para o problema, largou o problema, veio adorar a Deus, não veio trazer problema para Deus. Deus não precisa ouvir você reclamando, murmurando. Deus não precisa ver você com uma lista na mão de faz para mim, não. Deus precisa ver nos meus lábios e no teu a verdadeira adoração. Aí a gente vem com o problema, volta para o problema, mas como se comportou como adorador, Deus disse assim: vou enviar a solução para você. Dorme naquela casa. Quando acorda segunda-feira de manhã, irmã Marilene, olha para o pior inimigo da sua vida assim que você acorda, que já olha no espelho na hora de escovar os dentes, está lá seu pior adversário. Mas você lembra da palavra de noite, você diz assim: eu vou vencer. Vai para o trabalho, quando chega lá é prova e tanta coisa, lembra do culto, vou vencer. Na hora do almoço as coisas apertaram, você já diz assim: vou vencer. De tarde você diz assim: eu vou vencer. O Abraão esqueceu. 75 anos de idade. Aquela semana acho que foi de festa, de shopping, de pipoca e nada. E vai passando os anos. Passaram-se 11 anos. Abraão tem 86 anos de idade. Aí vai a mulher dele, Saraí, e dá uma ideia, irmão. Oh Jesus. Fala assim: Abraão, sabe o que é? Lembra daquela promessa de Deus, aquela coisa? Que Abraão um dia ele fala com Deus assim: Senhor, tu fizeste-me uma promessa, mas não se cumpre. Será que seria por acaso Eleazar, natural de Damasco, um funcionário da minha autoestima, como um filho, dentro da minha casa, que vai me administrar os bens? Aí Deus disse assim: não, Abraão, é o que vai nascer de você, vai sair de você, é aquilo que eu prometi. Aí a Sara aí ouve aquilo e disse assim: pronto, pega a funcionária, culturalmente naquela época podia, e dá para deitar com ele. Abraão olha uma moça nova, egípcia, vindo do Egito. Nem tudo que vem, aliás, acho que bem pouca coisa que vem do Egito, assim como veio eu e veio você, presta.
Vou dizer de novo para ver se abre a boca e dá glória a Deus. Bem pouca coisa ou quase nada vindo do Egito, como veio eu e veio você, não presta. Mas na terra de Deus, sobre a palavra de Deus, com a promessa de Deus, as coisas se transformam. Deita a cagar. Abraão nem dificuldade teve, Josias. Se você é para deitar, eu deito. Você que está mandando. E deu certo. Ele já meio velhão, mas a moça nova engravidou. Quando engravidou, nasceu o menino. O menino não é da funcionária, é da patroa. É só uma barriga de aluguel. Aí entrega para a patroa o menino, né? O menino vai crescendo e tal. A Sara tenta criar como filho, mas não dá. O menino sabe que tem mãe, quem é a mãe dele. A Sara abre mão. E o Abraão gosta do menino, irmão. Chega junto mesmo, dá presente, vai na casa. Ele agrada, ele faz tantas coisas. E aí ele está alegrão, feliz da vida. E as coisas passou. Só que daí, irmão, a Agar esquece. Ela esquece que ela tem uma senhora, uma patroa. Ela esquece que tem uma autoridade dentro da casa. Ela esquece que ela tem que se submeter. Ela chega a brigar, porque o menino fica abusado também, né? Porque a fruta não cai muito longe do pé da árvore, né? Nasce meio igual. Você não vê uma manga cair do pé de manga e se aparecer com goiaba, não. A manga perto do pé de manga vai ser manga, irmão. Aí ela briga com a patroa, bicuda, vai embora, aquela coisa lá atrás, né? Aí o anjo encontra com ela, fala, anima e volta, e ela volta, aquela coisa toda. Primeira coisa, quando a gente quebra uma autoridade, vai pagar preço. Diga para você, não para ninguém, quebrei, vou pagar o preço. Mas você não falou, você está meio com medo, eu vou te explicar a diferença. Quando tem uma autoridade, tem um aviso. O ser humano, ele não pensa muito bem. Vamos lá, quem tem carro e dirige aqui vai entender, Lucas, o que eu estou falando. A gente vem de Garatá para cá, no meio do caminho tem placas de sinalização. Quanto que é? 50 por hora. Quanto, irmão? E as placas estão avisando. Desde que você sai lá do município, vindo para cá, limite de velocidade. Quanto? Mas é só placa. As pessoas obedecem a placa? Ô irmão, eu te conheço. Se eu não conheço, conhece Jesus. Você vem, você passa 80, 120, 150, o que dá, passa. Porque é só uma. Mas quando chega ali perto do Josias, tem um radar. Ah, irmão. E no radar não está nem escrito, porque antes já diz assim, ó, essa rodovia é monitorada. E tem aí radar de velocidade. Mas quando chega no radar mesmo, não está a placa que é de 50. Mas as pessoas passam a 60, passam a 80, passam a 120? Não. Por quê? Porque se passar, irmão Augusto, 1 e 2, vai ter multa, vai ter uma sanção, eu vou ter que pagar o preço. Então ele disse assim, eu vou arrancar o pé. Essa é a diferença de só uma placa de aviso e de alguém que tem autoridade. A placa só fala, o radar exerce autoridade sobre as nossas vidas. Então pode ser o maior piloto que for, não está aqui hoje o Jacó, mas está o Lucas aqui para substituir ele. Se arranca o pé e obedece. Ah, mas a palavra é de uma mulher, a palavra é de um homem, mas o homem ou a mulher é um homem ou uma mulher de Deus, tem autoridade de Deus e tem que obedecer, e Deus leva a sério isso. Tanto que Deus diz assim, irmão Marcos, ó, é nazireu meu, e nazireu então não pode algumas coisas. Quais coisas, por exemplo? Não pode tocar em bebida, nem em defunto, não pode cortar o cabelo, é nazireu, é separado, não pode, ponto e ponto. Mas aí vem, por exemplo, vou usar um exemplo para a gente entender, eu já vou indo para terminar. Sansão disse assim, ó, Deus falou que eu não posso, mas eu posso. Fala para o irmão, poder você pode, mas não deve. Nem tudo que você pode, você sai fazendo. Aí o Sansão foi lá e fez as 3 coisas. Bebeu em bebida forte, ele tocou em defunto e ele cortou o cabelo. Ele transgrediu um radar de Deus, uma autoridade de Deus, uma palavra de Deus. E agora ele teve que pagar fala forte, mas teve que pagar
Então ponto, acho que nem precisa mais de exemplo. Não transgrida o radar de Deus, a autoridade de Deus e a palavra de Deus. E aí o Abraão foi e podia, mas não devia, e fez, e agora cria um problema dentro de casa, se não maior do Oriente até hoje. Engravida a funcionária, não é o que Deus tinha para ele. Por ora resolveu com paliativo, mas paliativo termina com problema. Aí agora está instalada a situação. Sara é a esposa e Agar é a funcionária, mas a Sara não engravida, mas a Agar já é mãe, e o menino está no terreiro, brincando, empinando pipa, jogando bolinha e chamando Abraão de pai. E Agar olha e despreza ela e diz assim: eu tenho a bênção, eu tenho o filho e ele é herdeiro e você não tem nada. E Agar arruma a casa com ela. Ponto. Volta, se submete. E o Abraão tem aquilo no coração e dói. Ele disse assim: Senhor, fiz um problema, não devia, cometi um agravo, mas agora está aí a situação. E Deus ouvindo, não respondendo, mas Deus, embora não responde, Ele está o que, irmãos? Ouvindo. Chega numa situação, está numa briga dentro de casa, e não dá mais a convivência. Aí Sara chega para o Abraão e diz assim: ó, eu não quero mais ela aqui, manda ela embora. Vai embora, ela, o filho dela, porque isso aqui está um problema muito sério. E o Abraão está lutando pela família, algo que Deus prometeu para ele. Mas o que ele cometeu de errado está tendo as consequências, e está doendo, está gerando dolo. E o Abraão agora então ele vai pegar de madrugada, sem avisar ninguém, chama Agar e diz assim: Agar, olha, até aqui deu, ponto, pronto. Volta para sua terra, volta para o Egito, vai fazer o que você quiser na casa do seu pai. Eu tenho que te dar aqui, ó, o que eu tenho para você. O menino dormindo, joga no colo, mas é seu filho, Abraão, não tem problema. Você que é a mãe dele, está no seu colo agora. E eu tenho um odre de água para dar para você. Não sei se você que está ouvindo essa palavra já viveu na sua vida ou teve essa sensação. Você trabalha, você se dedica. Por exemplo, eu trabalhei 17 anos para uma empresa. Se tem alguém aqui que sabe quem é, quando foi, para quem é, guarda, fica para você. Quem não sabe, repreende o espírito de curiosidade, que ele é maligno. Mas ao findar 17 anos eu tinha uma esperança, eu esperava algo e que não veio. E aquilo me frustrou, me decepcionou. E isso é o que Deus está falando aqui nessa noite. O que eu tenho para você não vem por mão de homens, não vem, aleluia, por coisas escritas, mas vem pela mão e pela provisão de Deus. Soltou ela, e ela sai, o texto dizendo, andando errante pelo caminho. Quando fala errante, está dizendo assim, uma pessoa que não tem direção, não sabe o que está fazendo. Está andando no deserto. Espera aí, que ela veio do deserto, ela é do Egito, ela entende daquilo ali, é da cultura dela, ela sabe como que é, mas ela está andando errante. Andar errante, dentre outras coisas, significa andar sem esperança, sem entusiasmo, sem direção, sem convicção, está só andando, ponto. Só que o texto diz que a água também acabou, e o menino agora está reclamando de sede, e a mãe então desesperada acha uma árvore. É que as pessoas, quando estão sem visão, sem direção, sem entusiasmo, estão sem a gana do Espírito Santo, elas não enxergam. Primeira coisa, irmã Vaninha, como é que uma mãe no deserto acha uma árvore para colocar o filho debaixo? Deserto não tem árvore, irmão, não tem. O pouco que eu entendo e sei disso, próximo das cidades, pela influência do ser humano, sim, mas nós estamos no deserto de Parã, ali não tem nada a não ser escorpião, a não ser serpente e cacto, mas ela encontra uma árvore, mas a pessoa está sem visão e direção e não entende que Deus é com ela. Deus não está fazendo o que ela quer, mas Deus está fazendo o que é necessário. De uma árvore, ela já podia ter feito um culto ali, dizendo assim, Deus que providenciou essa árvore, é o Deus que vai me tirar dessa situação. Mas não, ela pega então a esperança, o sonho, o projeto, que é o filho, e coloca debaixo, Fernando, da sombra da árvore. E o texto vai dizer assim, que ela se afastou, pastor Sebastião, um tiro de arco de flecha. Na Bíblia, um tiro de pedra, dado com a mão, é 30 metros, mais ou menos. Um tiro de arco de flecha é 150, 200 metros. Então a mãe afasta 200 metros e disse assim, eu vou chorar ali, falar com Deus e me despedir da minha esperança, da minha alegria, do meu milagre. Eu vou dar tchau para o meu milagre.
O texto diz que ela vai fazer isso. Se afastou da alegria, para não ver morrer. Assentou, levantou dali de perto, sentou o menino, ela se levantou e foi chorar. Ô irmão, como é triste que tem gente que chora, mas esse é um choro de, sabe, de dolo, de dor, não é um choro, é diferente quando você chora. Alguém aqui já chorou de alegria? De alegria, espera aí, chorar de alegria, irmão, como é que é isso aí? Não, pastor, choro já está atribuído à tristeza, irmão Marco, a dor física ou da alma, uma coisa que gera na gente uma falta de controle. Mas peraí, eu perguntei, vocês sabem o que é isso? Já chorou de tanta alegria, mas agora ela vai chorar por outro motivo. Verso 17 dessa palavra, irmão Nivaldo, leia a igreja, forte, 1, 2, 3, e ouviu Deus. Pera aí, irmão, está no deserto, foi deixado pela própria mãe para morrer, está debaixo de uma árvore, abandonado já, porque a mãe está doendo nela, tristeza nela. A mãe deixou ali para ela não sentir mais dor do abandono, do desprezo do pai, que só despediu. Pera aí, Abraão, irmão, podia ter arrumado uma carruagem, Abraão podia ter mandado funcionários, o Abraão podia ter feito várias outras coisas, mais do que sair dali sem recompensa, é sair dali com desprezo. Pronto. Espera aí que você vai dar glória já. Espera aí. A mãe agora deixa o filho para morrer, porque acabou a água. Vou deixar ele morrer. Mas ele não é qualquer pessoa, ele é filho de Abraão. E tem uma promessa sobre a vida de Abraão. E das 7 famílias mais importantes do planeta, tem a de Abraão. E ele é filho do Abraão. Está debaixo de desobediência, mas ainda assim tem uma coisa maior, que é um compromisso de Deus. De Deus. O anjo aparece e diz assim, ó, primeira coisa para você dar glória, não é um, é o. E bradou o, não é um, vou dizer até você dar glória, não é um, é o. Não veio um anjo do céu, veio o anjo do céu, o anjo, e disse, Agar, ó, vim do céu agora. E Deus ouviu a voz do rapaz. Está no deserto, foi deixado para morrer, mas ele está orando. Tem alguém apontando, tem alguém falando, mas ele está orando. Vai morrer, não tem o que beber, não tem o que comer. Tem cobra, tem serpente, tem tantas coisas. Agar não enxerga porque está sem visão, sem direção. Mas Ismael sabe quem é o pai dele, sabe porque o pai ensinou quem é Deus. E ele no momento da morte clama, não tenho o que beber, vou morrer, mas eu tenho um pai que me ensinou quem é o meu Deus. Então, Senhor, ouça a minha oração, Pai. E naquele momento a oração chega no céu, e o anjo do Senhor vem para a mãe a 200 metros de distância e diz, Agar, Agar, aleluia, se detenha, porque Deus ouviu a oração do rapaz. Eu não sei qual é o teu deserto, mas se você está orando, Deus está te ouvindo, não está respondendo, mas Deus está te ouvindo. E se isso mexe com a tua alma, abre a tua boca, levanta a tua mão e dá glórias para esse Deus que vai mudar a tua situação. Glórias a Jesus. Deus está ouvindo. Diga, porque tem alguém orando. Irmão, eu posso concordar com o seu descontentamento, seu apontamento, seu frustramento. Só toma cuidado, até com a sua frustração. Se eu posso concordar, só toma cuidado para isso não virar murmuração. Que essa é a maior aversão entre os homens e Deus. Você pode, não deve, mas pode. Mas o menino ora, e quando ora, Deus ouve. E Deus brada. Verso 18 vai dizer isso aqui, ó. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso até rima, leia a igreja, toda a igreja, leia bem bonito. 1, 2, 3, ergue-te.
Glórias a Deus. Olha aqui, a mãe não enxerga, a mãe não vê e a mãe duvida. O tempo que Agar teve na casa de Abraão, pouca coisa ela aprendeu, pouca. Dentre elas, ela acabou descobrindo quem era Deus. Tinha um baixo relacionamento com Deus. Ismael, seu filho, tinha mais do que a mãe. A mãe está desesperada, acha que vai acabar tudo e que ela está abandonada. E o menino está para morrer, mas Deus ouve a oração do menino. A palavra vai dizer, mais tarde a gente fala disso, que quando Deus faz uma promessa para Abraão de novo, com 86 anos de idade, Deus renova a promessa, porque ela demorou tanto, até porque teve a influência de Abraão negativamente falando. Ele não esperou Deus, ele que foi fazer. Ontem eu ouvi um pai dizendo aqui, que na janta, pastor, depois do final do culto, um pai que disse assim: olha, numa ocasião da minha vida, eu fui num lugar e o meu filho caiu na água, no rio, e eu sabia nadar, e bem, eu nadava muito bem. Isso tem 30 anos atrás, deve ser um homem de 50 e poucos anos, 60, então era novo ainda. Disse assim: o filho caiu, irmã Marciné, na água. Ele ficou desesperado, mas estava muito longe da criança, então ele foi nadando, com tanta ênfase, com tanto desespero. Ele disse que na mente dele estava assim: eu vou pular, eu vou pegar, eu vou resgatar, eu pego ele pelas costas ou pelo cabelo, e eu tiro pela lateral do rio, da represa Josias, e eu salvo ele, eu vou fazer isso. E tanto que ele fez. Ele nadou tão rápido, tão desesperado, que ele disse que quando ele chegou perto do menino, não tinha nele força mais, ele já não nadava, e ele começou a afogar junto com o filho. Ele disse assim: Senhor, vai morrer meu filho, vai morrer eu. E ele disse assim que numa fração de segundo, ele enxergou a esposa velando o caixão pequeno da criança, e o maior dele, do pai. Ele falou: eu enxerguei aquilo, pastor, eu vi a cena do meu velório. Ele disse assim: Deus, se morre meu filho, também leva eu, porque eu não vou resistir ficar sem o meu filho, mas se tu és Deus, eu disse que eu sei nadar, que eu ia pular, que eu ia buscar, mas agora eu desisto do meu eu. Deus, me ajuda aqui, Pai, agora. E ele disse que ele desfaleceu na água. Ele falou que não sabe como, ele ouviu um barulho, e quando ele pegou, irmã Marilene, lá embaixo da água, alguém levantou ele. Era alguém que estava da lateral da represa e viu, mas na verdade se constituía um anjo do Senhor. Disse assim: vai lá e busca ele, porque agora acabou o eu e ele colocou Deus. Acabou o eu e ele colocou Deus. Outra pessoa pulou e racou o menino dele, um para um lado e outro para o outro. E ele disse assim: eu entendi que aquilo foi uma oportunidade, Deus me chamou, nunca mais eu abri mão. Irmã Ivone, a mesma palavra que Deus te usou no início do culto. Eu brincava de ser crente na igreja, mas a partir daquele dia eu virei adorador. Eu disse: Senhor, eu, minha casa, o filho que ia morrer e eu serviremos ao Senhor. Sabe como é que Agar está? Diga assim: sem, forte, irmão, sem visão. Está no deserto, está para morrer, não tem água. Eu já assisti um filme, não sei se alguém assistiu, chama O Príncipe do Deserto. Isso é baseado na história de Ismael. É alguém que está para morrer no deserto, mas ele ouviu falar que tem uma fonte de água viva no deserto. E a pessoa disse assim: mas peraí, no deserto não tem fonte de água viva. Eu não sei no seu deserto, mas no meu, no Deus que eu sirvo, Ele faz o que Ele quer, porque o deserto é dele. Para mim, Ele faz o que lhe apraz. Esse filme vai retratar um pouco da história de Ismael. E alguém que está para morrer junto com a sua caravana. E aí ele fica olhando assim, para morrer, Augusto, sentado na praia. Se eu já procurei onde eu podia procurar, aqui não tem nascente nenhuma, aqui não tem oásis nenhum. Mas foi Deus que projetou ele para aquele deserto, para ele vencer, pastor. E quando ele olha assim, na água do mar, a 1 quilômetro da praia assim, pouco menos, ele vê que salta bolhas de água dentro do mar, não é onda, é bolha de água. E ele ficou ali por dias para morrer de sede. Eu não sei se alguém já assistiu isso, mas ele chega a cortar o pescoço dos camelos para tomar o sangue, porque não tem água, e ele está para morrer. E um dia ele fica incomodado, ele disse assim: o que é aquelas bolhas? A pouca força que eu tenho, eu vou nadar e vou até lá para ver. E quando ele mergulha perto das bolhas,
e ele vai nadar, tentar descer até o fundo e não consegue. Ele começa a beber a água do mar, mas ele percebe que a água não é salgada, ela é doce. Ele disse assim: então essas bolhas estão emergindo de uma fonte de água que não é água salgada, e ele vai descobrir que tem uma fonte de água pura, um manancial embaixo da areia da praia, no fundo do mar. Então ele chama a caravana e disse assim: ó, mergulha aqui. Alguém disse: é doido? É fundo. Ele disse assim: é fundo, é no mar, mas tem vida, é aqui debaixo. O que Deus prometeu, irmão, não é facinho, embrulhado para presente, não. Num shopping na Arábia Saudita, você vai ter que fazer por onde? Se submeter às leis de Deus, mas Ele vai cuidar. Se você estiver orando, buscando, se posicionando, Deus vai cuidar de você. Você não vai morrer. Você pode dizer isso para quem está do teu lado: esse deserto não vai te matar, vai te melhorar. Esse deserto vai extrair o melhor de Deus na sua vida. Primeira coisa nesse verso 18: ergue-te. Você sabe por que você precisa ficar de pé? Um monte de gente depende de você. Mas Marciné, se a senhora dormir na casa, se a senhora, deitar, a turma dorme. Se a senhora dormir, as pessoas vão sonhar. Se a senhora sonhar, eles morrem. Então precisa ficar de pé. Por isso que Deus está dizendo assim: ergue-te, ergue-te. Irmão Zé Maria, ergue-te. Várias pessoas dependem de você. Pessoas para ficar de pé precisa ver você pelo menos mancando, andando, irmã Cida, de muleta, de cadeira de roda, não importa, mas você inspira, Ricardo, pessoas dependem de você. Então, primeira coisa, Agar, eu tenho um compromisso na vida desse menino. Então, ergue-te. Fala para quem está do seu lado: ergue-te. Para de ficar brincando. Você não é a Barbie no deserto de Deus. Você não é o Ken no deserto de Deus. Você é alguém escolhido por Deus. Então toma postura, se posiciona, aleluia. Glórias a Deus, isso não é brincadeira. Levanta o moço. Para você levantar alguém, você tem que pelo menos fazer de conta que não está doendo. Eu estou acabado, pastor, acabei de ser atropelado. Mas levanta-te, levanta-te, porque alguém vai se erguer através de você. Levanta o moço, pega ele pela mão. Essa semana eu fiquei pensando nisso. Hoje alguém me vê brilhando, mas eu já fui o puro dia de treva. Mas pessoas insistiram em mim, sem poder andar. Eu não enxerguei nem a muleta, não enxerguei o cajado. Eu sei que eu vi elas entrando lá, me incentivando, me impulsionando, e graças a Deus eu estou aqui. Pega o menino pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Dele eu farei uma... Mas peraí, pastor, está errado. Abraão errou, ele saiu com a funcionária e não podia, ele que criou o problema. Sabe qual que é a pior tragédia para a sua vida? A pior: o dia que você entra na casa de Deus. Vou dizer de novo: o dia que você entra na casa de... Aqui não é uma casa qualquer, irmão. Aqui é a casa de Deus. Não é do jeito que eu queria, não é tão elegante como outras são, mas ainda assim é a casa de... Então peraí, dentro da casa de Deus tem o código de Deus, tem o compromisso de Deus, tem as regras de Deus. A regra não é tua, não é minha, é de Deus, porque a casa é dele. Que é a casa de Deus. Mas a pior queda para você, para o ser humano, para mim, é quando a gente entra na casa de Deus, irmão Marco, como avaliador. Deveríamos entrar de outra maneira, mas avaliador. Esse dia alguém falou para mim assim: olha, quase que eu me arrebento. Ia vender minha casa, ia pedir um preço, só que antes alguém me falou e deu um estalo. Eu chamei um avaliador. Tinha ido um antes, falou que a casa custava 50 mil só, tudo manchado, bolorado, cano estourado, e eu quase vendi para ele mesmo. Só que veio um avaliador com potencial lá, e falou: não, aqui pode fazer assim, ali pode fazer assado, lá pode arrumar. E a casa subiu, sabe para quanto? 180 mil. Falei: meu Deus, coisa boa, hein? Só que aqui não é lugar de avaliação. Se você lembrasse todo dia e houvesse gratidão no seu e no meu coração. Ontem eu falei isso nesse culto aqui, ó. 3 ocasiões nunca nós podemos esquecer da nossa vida, para terminar. Primeiro,
Lembra do dia, não foi você que aceitou Jesus, que Ele te aceitou do jeito que você era, e você era feio. Eu não estou falando fisicamente, você era feio de moral, de atitude, de caráter, você era feio. O feio era o que você e eu fazia. Você lembra o dia que Jesus te aceitou e que você decidiu entregar a vida para Ele? Alguém lembra disso aqui? Ou isso não surte mais efeito na tua vida, para te lembrar quem você era e o que você fazia? Segunda coisa que você nunca pode esquecer, lembra do dia do teu batismo? Quem lembra? Pode dar glória. Não, pera aí, irmão, você está dando glória para dentro. Você está diante de Deus, não de um homem. Eu não sou animador de plateia, eu sou pregador da palavra de Deus. Deixa eu te lembrar, você lembra do dia do seu batismo? Porque deixa eu te lembrar quem você era. Você bebia, você fumava, você drogava, você prostituía, você não tinha valor nem dentro da sua família, nem Jessé acreditava em você. Então o dia do seu batismo foi o dia que Deus disse assim, ó, eu te recebo do jeito que você é, porque eu que vou te transformar. Pensando no dia do seu batismo, você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Você pode, aleluia. Aliás, você pode aplaudir a Jesus por isso, por quem você era, e Ele te recebeu, te aceitou. Terceira coisa, eu pego do monturo, do pó, pego o pequeno, faço assentar entre os príncipes e os sacerdotes. Eu pego quem não é, para colocar no meio de quem acha que é. A maior tragédia para a sua vida é o dia que você entrar aqui apontando, avaliando, julgando, questionando, com checklist. Na minha profissão tem uma coisa que chama checklist. Quando chega, tem que ver se está com o pneu careca, amassado, avariado, quebrado, faltando. Pior tragédia. Mas quando a gente entra aqui se comportando de uma maneira, Senhor, eu não mereço, mas eu estou na tua presença, Pai. Recebe meu culto, minha adoração, Deus. Senhor, recebe, Pai. Senhor, eu não devia, mas eu estou pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Deus Santo, Pai eterno. Está errado, mas tem uma palavra de Deus ali. Eu vou fazer do menino uma grande... Para terminar, verso 20. E era Deus com o moço, cresceu, habitou no deserto e foi. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi. Sabe o que você precisa? De uma visão de Deus. Parar de enxergar o trivial, que isso vai acabar com você. Está te engessando e vai te matar. Você só enxerga o que está ali. É interessante que as pessoas querem uma vida diferente. A gente está em casa, liga no noticiário, coloca numa matéria, assiste um documentário. Você pega um cara que nasceu na favela e ficou milionário. Você diz assim, eu também posso, quero para mim. É de Deus, desejo. Você pega um menino que nasceu na periferia, ganhava das pessoas dinheiro para pagar trem, para ir jogar num time de futebol que virou profissional e ganha 100 milhões por mês. Aquilo inspira os meninos que jogam bola. Você pega uma mulher que veio de uma vida toda desregrada, pai, mãe, sem perspectiva nenhuma, tornou-se mulher honrada, estudou, doutora, hoje anda com postura, carro bom, importado, raibando o rosto, exerce cidadania, autoridade, onde chega as pessoas respeitam. E você diz assim, eu quero isso para mim, também desejo. Mas como? Fazendo as mesmas coisas? Quem vence, quem muda, quem ganha, quem galga, quem vence tomando atitude diferente de todas as outras pessoas, não fazendo as mesmas coisas. Não dá para você chegar onde Deus quer ou projetou para você, mas de braço cruzado, fazendo o que todo mundo faz. Mas todo mundo faz, pastor, mas você não é todo mundo e nem é do mundo todo, você é de Deus. Então tem que exigir renúncia, postura, tem que ter posicionamento. Eu converso com pais assim, isso é inspirador. O pai disse assim, ó, tá aí meu menino, ó, venceu, virou doutor, fez isso, fez aquilo e tal, todo um glamour em volta. Mas volta lá atrás na história, 10, 15, 20 anos, aquilo comia pão amanhecido, duro, mortadela, aquilo pegava carona, andava de a pé, ficava na chuva, hoje ganha bem, é doutor,
pastor, anda de nariz empinado e fez por onde, e pode, aleluia, se deve, não sei, mas ele pagou o preço. Quer vencer, irmão? Paga seu preço, enfrenta seu deserto. Isso não é para te matar, é para extrair de você o melhor. Levanta, Agar, levanta, põe o menino de pé, posiciona ele, que eu tenho um compromisso na vida desse menino aí. Aqui, Deus era com ele. Fique de pé em nome de Jesus. Gênesis 17, verso 19. Vou terminar aqui. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Chamarás o teu nome? Forte, irmão. Chamará o teu nome? Com ele eu estabelecerei o meu concerto, por concerto eterno, perpétuo, para que a sua semente seja, ou continue, ou propague depois dele. Deus está dizendo para Abraão lá com 86 anos agora, olha, já tinha instalado o problema, a Agar tinha engravidado, Ismael já tinha nascido, Ismael já estava com mais de 10 anos de idade, e aí Deus aparece de novo para Abraão para refortalecê-lo. Diz assim, ó, a sua mulher, não é Agar, a Agar não é a sua esposa, a Agar é concubina, ela é funcionária da sua esposa, que eu prometi para você, eu prometi para você e para ela. Espera aí, mas o que o Senhor prometeu não dá para cumprir na minha vida. Ô irmão, espera aí, não é que não dá para cumprir o que Deus prometeu, não dá para você servir esse Deus com essa postura que você tem, de desacreditar, não tem como. Mas e agora o Ismael, pastor? Porque o Ismael já nasceu, está por aí. E o que Deus faz? Embrulha, põe num saco e joga fora? Não. Eu vou finalizar 17, verso 20. Leia bem forte isso aqui, irmão, para ver se eu faço um apelo e se aceita Jesus. 1, 2, 3. Espera aí que eu vou ler de novo. E quanto a Ismael, espera aí, a gente não estava falando de Isaac, o filho da promessa? Quanto a Ismael também eu tenho ouvido. Abraão, eu sei que Ismael gera um receio, uma preocupação dentro do teu coração. Nem todo mundo é Isaac, irmão. Aqui está um irmão, um jovem ainda, que falou para mim um dia uma palavra que eu nunca mais vou esquecer. Ele está olhando para mim. Nem todo mundo nasceu para ser jogador de futebol, mas vai dar certo na vida. Nem todo mundo é Isaac, mas Deus ainda tem coisa com Ismael. Quanto a Ismael, também te tem ouvido. Sabe qual que é o segredo de Ismael? Ismael sabe que a mãe dele não é Sara. Ismael sabe que ele não tem a preferência, mas Ismael já conheceu quem é Deus. E a maior qualidade de Ismael é descer na presença, é orar, é se humilhar, é buscar. Ismael aprendeu dentro da casa do pai quem é Deus. Eu tenho ouvido ele. Sabe qual era a maior qualidade de Ismael? Diga assim: falar com Deus. Está fraco, irmão. A maior qualidade de Ismael qual que é? Espera aí, mas não é para pedir palácio, não é para pedir para sair do deserto, não é para pedir para morar bem, não é não? Qual é a maior qualidade de Ismael? Qual é? Glórias a Jesus. Eu tenho ouvido ele e tenho o abençoado. Você ainda vai ver coisas que Deus já mandou para a tua vida, já está aí, mas a falta de visão não lhe fez tomar posse. Falei frutificar. Espera aí, irmã Vaninha, como é que a gente frutifica no deserto de Parã? Ô irmão, Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus. Frutificar no deserto, pastor, como é que pode? Vou fazer ele multiplicar. Abre a mão e olha o que Deus já te deu. Olha aí pelos olhos da fé. Isso aí vai multiplicar. Se é bom, é de Deus, e tem fé, e tem oração, e tem renúncia, e tem dedicação, Deus vai multiplicar. Quem crê dá glória. Não sei se é do corpo, da alma, sei se é da terra, se é do céu, se é de cima, se é de baixo. E vou multiplicar, não é de qualquer jeito não, é de uma maneira grandiosa.
Peraí, mas Ismael não é filho da escrava, da Agar, que fez errado? Peraí, dele vou gerar 12 príncipes. Mas Israel já tem 12 representantes sacerdotes. Mas Deus tem ali uma palavra. Vê se você pega isso aqui para dar glória. Com Isaac Deus tem uma promessa, mas sobre Ismael tem uma palavra. Sobre Isaac tem, aleluia, uma aliança, mas com Ismael tem uma palavra de Deus. E hoje ele disse isso: antes de vocês chegarem à maioria, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais irão passar. Ele vai ser príncipe, vai ser principal nesse deserto. Peraí, pastor, eu não queria deserto, eu queria condomínio. Não, irmão, isso é coisa para Barbie, por quem? Você tem que querer o que Deus quer para você. Para de ser boneco de igreja, para de ser ventríloco de adoração. Abre teu coração, para de apontar, começa a ser alguém melhor diante de Deus. Para de julgar, se posiciona. Para de poder, aleluia, avaliar e começa a oferecer. Fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus amado, eterno e Rei de toda a glória, o Senhor não tem igual para todas as pessoas, mas o Senhor tem compromisso para todos aqueles que se posicionam diante de Ti. O Senhor é o Deus que faz prosperar dentro de Israel, Senhor, no palácio, mas Tu és o Deus que providencia no deserto, Pai. Tu és o Deus dos mananciais, das fontes de águas vivas. Tu és o Deus que traz o refrigério no deserto, Pai. O deserto é a Tua universidade. E bom para nós, ó Pai, é estarmos no centro da Tua vontade, nas Tuas mãos, ó Deus. Senhor, há pessoas aqui, Pai Santo,